Me avisa aí que começarei. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Visão Consultiva. Eu sou o Guto Schneider e hoje estou com a minha colega Rafa aqui. Vamos falar sobre o universo... Posso falar que é polêmico? Talvez não. Ótimo, Talvez Brasil como ele é. perfeito. Estou aqui para aprender também. Perfeito. Então, se eventualmente eu falar alguma besteira, você pode e deve me corrigir, porque eu acho que eu represento, de uma certa forma, o conhecimento que a gente tem no mercado e sendo bem sincero, na minha opinião, falta conhecimento, falta aprendizado. A gente, já dando um disclaimer, vamos falar sobre pautas raciais aqui dentro e falta conhecimento. A gente não ouve muito sobre isso na escola, ensino fundamental, ensino médio. Eu acho que a sociedade acaba pagando, de uma certa forma, Sim. por isso. Mas eu estou aqui para aprender. Rafa, obrigado por ter aceitado o meu convite. O espaço é todo seu. Eu estou aqui para aprender. Eventualmente virão perguntas do além aqui na minha cabeça para perguntar sobre a sua consultoria, como você ajuda pessoas pretas, negras, pardas a se colocar no mercado de trabalho. E, mais uma vez, obrigado por ter aceitado participar desse programa. Guto, mais uma vez, obrigada também pelo convite. Eu sou Rafaela Santana. Eu sou especialista em empregabilidade racial, então eu tenho uma consultoria de empregabilidade. Então, o nosso principal trabalho aqui é, de fato, como a gente pensa postos de trabalho, faz essa conexão entre 56% da população brasileira, Sim. que são pessoas negras, e oportunidades de trabalho. Você olha do lado empresa ou do possível empregado, a pessoa que está procurando uma oportunidade de trabalho, dos dois? Aonde você se posiciona hoje? Bacana, a gente olha os dois. O meu modelo de negócio está 80% B2B. Então, o meu contato são com empresários, mas eu preciso estar no meio. Porque quando, enfim, eu tenho um negócio e preciso contratar uma analista de marketing, por exemplo. Eu preciso estar no meio para compreender onde é que estão os analistas de marketing. Por quê? Quando eu converso com empresários, a primeira dor é: Rafa, eu até contrataria uma pessoa negra, mas quando eu divulgo a vaga, ninguém vem. Ok. Ora, ninguém vem porque qual a cor da sua timeline? Né? Quem é a sua rede de contato? Então, é bem difícil você divulgar uma vaga hoje e achar que vai ser amplamente conectada, impactada por uma comunidade que tem outras formas de se comunicar. Então, ela se comunica, obviamente, com o mundo, mas se comunica com ela mesma. Então, a Iaras tem esse objetivo de estar no mundo empresarial, então eu me conecto com empresários, mas também eu sei encontrar os melhores profissionais negros do mercado. Ok. Para talvez destrinchar um pouco essa, na minha cabeça, como o mercado, os empresários poderiam te acessar, eu sei que vai ter suas redes, seu site e tudo mais, mas qual é a principal dor que ele tem que você, na sua visão, que você consegue chegar lá e desenhar uma jornada que isso faça sentido para ele, até para a gente conseguir desmistificar um pouco, né, e talvez ajudar um pouco mais de acesso. Bacana, essa é uma ótima pergunta. Porque é possível, e assim, é muito difícil falar sobre questões raciais, pelo menos para mim, sem ampliar o contexto para uma questão social. E aí, quando eu falo social, não é só econômica, é como o Brasil se constituiu. Então, eu estou falando de um país que ele se organiza a partir de uma mão de obra escravizada de povos africanos e que isso perdurou por quase 500 anos. Então, o que a gente entende como economia hoje é uma economia a partir de uma lógica colonial e depois de que, em algum momento, que se a gente fosse abolir a escravatura, a gente ia quebrar economicamente. Então, é a partir desse Brasil que eu estou falando. Eu estou falando, quando a gente está falando do Brasil, a gente está falando de 50% da população e que quando eu faço eu venho para o tempo de hoje, a gente constrói negócios sem pensar em quem é a população. Eu tô construindo um negócio para 45% da população. Então, meu negócio, meu modelo de gestão, a minha comunicação, meu marketing, a minha identidade visual totalmente focada ou não pensada para 55% da população.
Então, aqui, quando a gente está falando de áreas, eu estou falando de que, ora, talvez, se a gente pensar de forma inclusiva, e aí eu não estou falando para que a gente mude os nossos negócios para uma questão racial. Estou falando assim, imagina se a gente começar a pensar no processo de que, não é apenas quando eu falo uma mulher, normalmente eu penso numa mulher branca. Se eu falo no homem, eu estou pensando no homem branco. Ok. Imagina se quando a gente pensar numa mulher, ela venha negra, venha indígena, venha quilombola, venha uma mulher gorda. Isso significa que eu construo um produto, um serviço ou uma jornada de negócio para mais pessoas, então eu aumento a minha possibilidade de faturar e de, enfim, ter mais retorno sobre o que eu estou investindo. Então, a minha proposta, e quando eu falo sobre diversidade, sobre inclusão, na verdade, a Iaras está a partir de 2 pilares, empregabilidade e geração de renda. Então, a gente consegue pensar o mercado, o negócio, a evolução do Brasil em várias perspectivas. Estou falando assim, se a gente gerar melhores postos de emprego, se a gente tiver trabalho digno e se a gente construir serviços e negócios para mais pessoas ou para a população brasileira, provavelmente a gente vai ganhar mais, vai empregar mais e economicamente as coisas melhoram. Sim. Como, na sua visão, na sua experiência, você acha... O que a empresa precisa fazer para mudar isso aí? Se a gente fosse, sei lá, destacar 3, 4 pontos de forma objetiva, porque eu vou ser bem sincero, eu nunca parei para pensar nisso. Do meu lado, eu vou me colocar numa situação de vulnerabilidade. Eu nunca parei para pensar se a comunicação da minha empresa, ela segrega de uma certa forma. Eu não sei nem o que eu preciso enxergar para identificar se é ou não é, de uma forma, se eu estou segregando de uma forma por classe social, por gênero, por sexo, por cor de pele ou coisa do tipo. O que eu preciso prestar atenção dentro da minha empresa para julgar se isso está acontecendo nesse nível. E daí depois a gente vai no que eu posso fazer em relação a isso. Mas vamos começar por aí primeiro. É uma pergunta de $1 milhão. $1 bilhão, talvez. $1 milhão tá pouco ainda. Mas, enfim, tem alguns caminhos. Eu acho que o primeiro caminho é exatamente esse que você fez. Então, que tal conversar, que tal continuar conversando com pessoas ou de áreas que eu não faço ideia? Esse é um ponto. Mas, na verdade, eu vou dar alguns passos para trás e vou dizer assim... E aí, talvez, até ampliando para a audiência aqui, né? Quando eu preciso contar a história do Brasil, como é que essa história é contada? Por que eu estou te falando isso? Porque isso vai resvalar e vai respingar empresarialmente no que eu quero trazer. Construir uma empresa, seja um negócio, organização, seja terceiro setor, seja um negócio de impacto, seja uma empresa privada, enfim, serviço, independente da empresa, eu estou fazendo para pessoas. Eu quero que pessoas, que negócio, enfim, que tenha mais lucro. Então, tem pessoas, no final das contas, ou que estão trabalhando para mim, ou que sejam o meu cliente final. Okay. Se eu não compreendo a construção brasileira e como essas pessoas se organizaram até hoje, provavelmente eu estou fazendo alguma coisa que segrega parte da população. Então, essa aqui é a minha primeira premissa. E tudo isso eu não vou acordar um dia, Guto, falando assim, nossa, hoje eu quero ser uma pessoa mais inclusiva. Sabe por quê? Porque é cansativo isso. É cansativo ter que trocar o óculos. É muito mais cansativo. É mais fácil eu viver a vida como ela é. Então, talvez para pessoas que gostam de aprender mais, conhecer, a minha primeira dica é: conheça um pouco mais sobre a história do Brasil. Okay. Que não está no ensino fundamental, como você trouxe, não está no ensino médio, não está nos vestibulares. Talvez hoje, a galera mais jovem, a galera mais nova hoje já esteja consumindo uma educação que a gente não consumiu na nossa época. Sim. Então, esse é o meu primeiro tópico. O segundo tópico é de que seja um funcionário, então, ter uma equipe mais diversa, e aí diversa de classe social, de religião, de corpos, de mentalidade, de formação, vai te trazer questionamentos para construir produtos, serviços e o que você quiser de uma forma melhor. Parece que é bobagem, mas nas reuniões de planejamento,
Ao invés da gente vir planejado, tenha a sua ordem de planejamento, mas pergunta um pouco melhor para os seus funcionários, para os seus fornecedores, o que você está em dúvida, para você perceber qual é a perspectiva dessa pessoa. Okay. Pergunta para a moça do cafezinho como ela resolveria um problema que para você está sendo muito complexo. Provavelmente ela pega ônibus, provavelmente ela demora... Ela está vendo um mundo totalmente diferente do seu. Então, o que eu quero dizer é, tem um conhecimento que é só seu, tem uma busca de conhecimento que não é uma consultoria, não é a Rafa, não são os grandes pensadores e filósofos que vão trazer, é uma iniciativa própria. Tem uma outra coisa de estar envolto, né, estar ao redor de pessoas que pensam diferente de você. E aí tem uma questão de perfil também, de o quanto que é bom escutar coisas diferentes. Por exemplo, a minha equipe hoje, eu tenho uma pedagoga, psicóloga e enfermeira. Enfim, são pessoas que estão trabalhando na minha... São 3 pessoas diferentes ou é uma pessoa com São 3 pessoas diferentes. Okay. Tá. Perspectivas totalmente diferentes. Quando a pessoa de psicologia vai falar, quando a pessoa de enfermagem, de educação falam, perspectiva que eu, administradora, processo, KPI, como eu impacto, totalmente diferente. Isso, apesar de serem 3 mulheres negras, elas têm vivências e perspectivas totalmente diferentes. E a terceira coisa, que eu acho que é um pouco mais tangível, é qual é o público do meu negócio que eu não estou atingindo ainda? Então, tem uma possibilidade de público de atingir, e aí, talvez aqui eu esteja falando com algumas pessoas que acreditam que não tenham uma fatia representativa de pessoas negras na classe média consumidora. E essa é uma grande bobagem, achar isso. De fato, quando a gente vai pensar nos índices de saúde, educação, segurança, qualquer índice, os piores são com a população negra brasileira. De fato. E quando eu penso nos melhores índices, são com a população não negra, são as pessoas brancas, de fato. Okay. Só que existe uma classe média que consome, e consome muito, e que tem muito impacto financeiro, de que os negócios não olham para essa parcela. Ora, esse grupo para de consumir? Ele não para de consumir. Provavelmente ele começa a consumir de uma forma que não é talvez não impacte positivamente o seu negócio. Talvez você esteja perdendo uma parcela da população por achar que essa população não existe. E não existe porque você não está vendo, não é porque ela não existe. Porque você não pesquisa essa população, você não sabe o quanto de bilhões que essa população hoje está consumindo. E eu tenho alguns exemplos aqui de marcas grandes. Por exemplo, Natura, vou dar o exemplo da Avon. Eu estava no salão esses dias. E aí, a Avon, há muitos anos, tem um modelo de revista, né? Que a gente até colocava o pulso e tudo mais. E há muitos anos, desde criança, tem mãos, tem o rosto. Quando eu vi a última revista da Avon, eu vi que é muito simples, tá? Mas eu sempre comprei esmalte da Avon, por exemplo. E tinha unhas e dedos de mulheres negras. É muito bobo, mas imagina de que quando eu passo um batom ou pinto minha unha de uma cor que estava numa pele que não é a minha, quando eu chego em casa não é a mesma cor. Justo, sim. Na hora que eu vi aquele dedo negro, automaticamente eu comprei 3 esmaltes, porque eu já sabia, eu conseguia projetar. Ok. Quando a gente olhar as base de rosto, né, de maquiagem, a última era para uma mulher muito mais clara do que eu. E, assim, dentro da paleta de cores do Brasil, tem pessoas muito mais escuras e muito mais claras do que eu. Sim. Imagina de que passar uma base, que normalmente... Hoje você até pode ir numa Sephora, numa Quem Disse Berenice, testar. Mas até 15 anos atrás, 20 anos atrás, ninguém testava base pó compacto. Então, imagina em casa, como já tive 3, 4 bases que eu comprava e não davam certo. Sim. Agora eu tenho uma paleta de cores de que isso é Brasil. Até para pessoas brancas existem paletas mais brancas e para pessoas escuras mais escuras. Não significa que a Avon Natura foi apenas benevolente. Ela só começou a perceber que existe uma fatia de mercado tão grande para consumir, porque essa mulher ela vai comprar o pó compacto, ela vai comprar o batom.
Ok. Mas agora ela compra a partir de uma lógica de identificação. Sim. Já abriu um cenário absurdo aqui, inclusive, até obrigado pela... Porque realmente faz todo sentido, mas é o tipo de coisa que está lá e a gente não vê. Perfeito. Talvez a gente vê e não olha. E no universo, agora pelo que você falou, no universo comércio, isso é extremamente evidente e faz todo sentido. Como a gente faz isso dentro do universo serviço? Tá. E aí eu comecei falando, peço desculpa pela forma, porque eu falei, vamos falar sobre um assunto polêmico. Você falou, não é polêmico. Mas eu acho que essa pergunta que eu vou te fazer é polêmica. Antes de fazer a pergunta, eu vou só fazer esse parêntese do porquê que eu falei que não é polêmico. Ok. O termo que eu vou usar talvez seja, mas eu explico. Eu estou terminando o mestrado agora na UNB em Psicologia Social e do Trabalho. Uhum. E a minha base teórica, aí parece, ai, que saco, teórico. Extremamente prático. É uma psicóloga organizacional e foi executiva por muitos anos, que é a Cida Bento, que vai falar sobre pacto narcísico da branquitude. E aí, esse termo é bem pesado, né? Parece muito pesado. Mas o que ela está querendo dizer é, as coisas sempre estiveram aí, e que, psicologicamente falando, a gente se relaciona com pessoas mais parecidas que a gente, isso todo mundo sabe. Só que quando isso entra no campo organizacional, do trabalho, isso é extremamente perigoso, porque eu começo a criar bolhas. Sim. Né? Eu começo a criar bolhas porque, eu fiz administração na UNB, tenho vários amigos que estão em todos os níveis hierárquicos, em todos os lugares. Apesar de ter estado nesse ambiente, ter entrado em empresa júnior, multinacional, terceiro setor milionário de São Paulo, e hoje está empreendendo, eu estive lá, mas eu não sou de lá. Eu não sou parecida com essas pessoas. Então, se essa bolha, entre aspas, não for furada, eu não sou inserida nesse lugar, por mais... se for meritocrático, se eu sou boa ou não, se eu entrego resultado, se eu sei falar, enfim, por mais, a gente acaba escolhendo pessoas muito parecidas. Sim. E ela chama pacto narcísico da branquitude, ou pacto da branquitude, porque é justamente isso. Não é que seja polêmico, é porque quando eu estou falando de raça, o outro lado são pessoas brancas e é muito mais complexo falar sobre isso. Porque eu falo assim, olha, eu pergunto para minha avó, que tem 82 anos, quem foram os avós dela? E ela não sabe. A gente está falando que a Lei Áurea foi em 1888, tem menos de 150 anos. Sim. Minha avó tem 82, 140 anos de Lei Áurea. Eu estou falando que há 4 ou 5 gerações, os ancestrais de alguém escravizaram os meus ancestrais. Sim. É sobre isso. E não está muito longe. E não está muito longe. Só que isso não é sobre polêmica, é sobre um assunto sensível de que fala sobre mim, sobre a minha família. Ou a família de alguém. A minha não, eu sei de onde os meus ancestrais estavam, entende? Então, é isso. Então, não é sobre polêmica, é só sobre colocar, talvez, infelizmente, escancarar, falar mais, colocar o dedo na ferida. É isso que dói. Falar de assuntos sensíveis, eu acho que as pessoas chamam de polêmico, mas por ser delicado, às vezes. Exato. Estamos hoje, 2026, morrendo de medo de falar besteira e ser cancelado na internet. Exato. E eu me incluo nesse pacote, então tem alguns lugares que eu vou, Sim. Caraca, eu vou pisar em ovo aqui, tá gravado, esse troço vai ficar eternizado na internet. Eu não corto o que eu falo, mesmo quando eu falo besteira. Eu deixo lá, às vezes, se precisar, eu faço uma retratação. Mas, porque eu julgo que, mesmo quando a gente fala e fala errado, a gente também tem a chance de aprender. Então, Perfeito. eu também me coloco nessa posição. Mas a pergunta que eu tenho sobre isso é que você falou sobre comércio, mais uma vez, apesar de estar lá, às vezes a gente não parou para prestar atenção e a hora que você falou, tipo assim, cara, eu sou um retardado, né? Faz todo sentido. Mas no universo serviço, eu tenho a mesma pergunta, como é que a gente consegue tornar isso evidente? Mas a pergunta polêmica não é essa. Tá bom. É uma justificativa que eu diria que tem para vários sabores diferentes. Para cor de pele, para gênero, para sexo, para tamanho de pessoa, que é. Mas eu tenho cliente negro, preto, pardo, gay, trans, gordo, magro.
né, abre-se aspas, e justifica-se dessa forma. Porque eu acho que o mercado faz isso. O mercado não, as pessoas fazem. E aí dá para você envolver isso no universo cliente, no universo funcionário, no universo amigo, no universo parente, que provavelmente você já deve ter ouvido bastante isso. Ah, porque eu tenho... Primeira parte da frase. Amigo, colega, funcionário, cliente, fecha parênteses, aí vem a segunda parte. Negro, preto, branco, rosa, gay, trans, né? Todos os sabores aí que você quiser desse pacote. Como isso impacta na sua visão e o que a gente precisa destravar dentro dessa frase? Porque eu, particularmente, já conversei com algumas pessoas que até me ensinaram, falaram, cara, por que essa frase, né, ela é até de uma forma ruim, mas eu quero ouvir você falando sobre isso. Eu gosto. Isso vira até um meme, tá? Na fase dos memes, né? Assim, né? Nossa geração. O meme entre as pessoas negras, assim, né? Quando alguém vem falar, fala, mas eu tenho até um amigo que é negro. Exato. Né? Eu tenho várias respostas, assim, espero que dentro da minha construção eu chegue no lugar onde eu gostaria. Mas a primeira é de que a gente não vem, quando eu falo a gente, é a sociedade mesmo, com manual de instrução. Sim. E aí, falando racialmente, nem a pessoa negra, nem a pessoa branca vem com manual de instrução. Algumas famílias negras, e aí hoje eu já tenho, né, amigos que têm filhos com 15, 18 anos, que são pessoas brancas ou não, que são mais conscientes e conseguem criar os próprios filhos, muitas vezes não negros, com a consciência de como o Brasil é construído, qual é o impacto, qual é o lugar desse ser humano na sociedade e por que nós dois, na mesma função, tendemos a o que você apresenta ser melhor aproveitado e melhor aprovado do que eu apresento. O mesmo conteúdo. Uhum. Porque todos os testes psicológicos com pessoas negras e não negras, e aí tem toda uma camada, tá? Não é só a negritude, tem raça, classe, enfim. Então, se for uma mulher pobre negra, mulher pobre gorda, uma mulher pobre LGBT. Então, pré-sal, assim, é subsolo de possibilidades de que as coisas ainda podem piorar. Então, acho que o meu primeiro ponto é, ninguém vem com manual de instrução. Algumas pessoas podem vir em situações familiares com um capital cultural melhor. Isso favorece a construção do ser humano, dependente da família. Mas não é verdade de que, porque essa pessoa é negra, ela vai te trazer a solução racial do mundo. Não, talvez ela tenha uma perspectiva diferente, ou talvez ela, de fato, consiga ver outras soluções, mas não dá para atribuir à pessoa negra, o meu amigo gay, o meu amigo gordo, ou a minha amiga preta, a essa pessoa que vai falar. Não, se a Rafa é minha amiga, ela nunca me deixaria falar isso. Talvez eu deixaria. Uhum. Por quê? Porque quando uma pessoa, e aí eu estou falando do outro, quando eu falo do outro, tudo que não é homem branco heterossexual é outro. Então, uma mulher é o outro, uma mulher gorda é o outro, pessoas LGBTQ é o outro, tudo é outro. Quando a gente está falando sobre a construção do mundo, é um homem branco heterossexual e de classe média alta. Okay. Tudo isso é diversidade, que eu acho bem irônico, né? Então, Okay. Esse é o primeiro ponto. E aí, o ponto seguinte é, o outro, ele precisa ser inserido nessa sociedade. E para que a gente seja inserido, e aí isso é uma questão total social. Em casa falava, você tem que comer, você não pode usar drogas, não pode tomar álcool, não pode isso. Qual a primeira coisa que a gente faz quando vira adolescente? Começa a fazer coisas que o grupo pede. Uhum. Então, socialmente falando, a gente tem um comportamento que é guiado pelo grupo por uma questão, aceitação. Então, se isso é um comportamento humano, isso também vai dizer e vai predizer as outras relações de recorte racial, de gênero, de tudo mais. Ou seja, eu não vou sair de casa querendo justificar o meu ponto de por que nega maluca,
Por que criado mudo? Por que cotas? Por que vagas afirmativas? A todo custo, 100%? Porque daqui a um tempo vai acontecer uma coisa comigo, morte simbólica. Tem uma hora que a vida para de fazer sentido. Porque parece que você está vendo e ninguém mais está vendo. Então, leva à loucura. E isso é uma coisa que não é retratado, mas o nível de suicídio da população negra é altíssimo. De homens negros é altíssimo. Então, o que eu estou querendo dizer é que não basta só a gente colocar a solução ou o questionamento nas mãos do outro lado. Do outro, porque é injusto isso. Sim. Quando eu estive durante 7 anos numa multinacional, o meu principal ponto lá era sobreviver, era virar gerente. O meu grande sonho ali era virar gerente de uma multinacional. Na época, antes de políticas afirmativas, antes de George Floyd, 2020, não se falava de questões raciais. Ou seja, eu não queria que ninguém falasse que eu era negra. Eu queria trabalhar e estou batendo minha meta. Eu sabia que eu era negra? Sim, porque quando eu chego no shopping, eu posso estar na loja mais cara possível, eu posso pagar no débito o salário daquele vendedor, mas ainda assim, quando eu peço uma blusa, ela vai falar o preço primeiro ou vai me dar o mais barato, mesmo eu sabendo que eu quero a mais cara. Então, assim, eu sei porque não sou eu quem falo que sou negra. Quando eu saio de casa, eu olho para minha roupa, moro na Asa Sul, e como eu desço de casa, eu posso ser lida ou como empregada doméstica ou uma visitante ali, mas bem difícil eu ser lida como a moradora daquele ambiente. Sim. Então, o ambiente me diz que eu sou negra, independente se eu estou concluindo o mestrado, se eu sou tenho todos os crachás, todos os carimbos, mas é isso, Sim. né? Eu não estou sempre com os meus amigos, com os meus funcionários, dentro de uma organização, dentro de uma bancada, dentro de um podcast, que aí, o que me diz que eu tenho valor, Guto, e aí tem um conceito de trabalho como um querer identitário. Por que eu estou te falando isso? Eu vou precisar de explicação, porque eu acho que eu não entendi. Eu vou trazer. Em algum momento, a gente teve uma lei no Brasil de capoeiras e vadios. Significa que quando os negros estavam parados, pós-abolição, quando os negros estavam parados, conversando, ou, a partir do momento que falou, agora está todo mundo livre, muito entre aspas, né? Não teve reparação, organização, plano de ação, plano estratégico, não teve nada disso. Sim. Então, estar parado numa roda de samba, por exemplo, eram capoeiras e vadios. Estar gingando, lutando, dançando capoeira era um ato criminoso no Brasil. Lei, a gente tem lei disso. O que eu estou te falando é que na hora que eu tenho um trabalho e na hora que eu volto para a minha comunidade com esse trabalho, com esse cargo, com esse carro, eu começo a ser reconhecido como uma pessoa de mais valor. Então, eu preciso me vestir de coisas, eu tenho que me vestir melhor, eu tenho que ter um cargo melhor. E isso faz com que a Rafa, sem nada disso, sem todas essas camadas, é mais uma neguinha que anda na rua. Para que eu comece a ter valor, tem que ter um carro bom, um cargo bom, tem que ser bem relacionada. Então, isso me atribui mais valor. Então, o que eu estou dizendo aqui é que, infelizmente, apenas ter uma pessoa negra no seu ambiente de trabalho, na sua relação, não te faz você, pessoa não negra, uma pessoa que seja Menos preconceituosa. menos preconceituosa, bem Sim. pelo contrário. E até a frase, ela eu aprendi, né, no meio da jornada, que ela é mais preconceituosa se não falar nada. Cala a boca e deixa pra, né, se for preciso. Tem várias, talvez outras justificativas, mas essa acaba sendo uma frase meio ruim. Você só não precisa falar nada. Mas aparece muito, né? E provavelmente você já deve ter ouvido muito essa resposta. Não, mas eu tenho, né? Segue essa mesma linha de raciocínio. Sim. Ou então, ou isso, né? Ah, mas eu tenho meu tio é negro, ou... o fato de você conviver com mais pessoas negras, e aí, talvez a gente até fale mais sobre esse conhecimento sobre negritude, sobre o país, de um lugar bem teórico, dos livros, mas... E aí, isso aqui é fonte, minha cabeça, meus demônios. Eu acredito que as pessoas que convivem com pessoas negras ou pessoas diferentes delas mesmas, no lugar afetivo, isso te dá mais possibilidade de conseguir ser sensível a pessoas diferentes. Com certeza. E aí, isso, Rafaela, com base em quê? Provavelmente pode ter alguma pesquisa científica por aí, tá? Mas, neste momento... Você vira empático, né? Porque você vê a outra pessoa
eu vou também... Eu vou corroborar com a sua tese de vozes Da minha fonte cabeça. Arial 12. Eu vejo pessoas próximas a mim sofrendo certos tipos de preconceito e ela sendo próxima a mim, eu crio um efeito de empatia nela. Então, acontece. Em volta, direta e diretamente, e aí você, por perceber aquela dor daquela pessoa, a tendência é você falar, pô, mas o que aconteceu? Por que você estava passando por isso? Por que você entrou numa loja e a pessoa tratou você completamente diferente do que ela me tratou e do que ela está tratando as outras pessoas? Porque, aí pode preencher essa frase, Perfeito. né, por cor de pele, cor de cabelo, cor de qualquer, né, o tipo, a forma que a pessoa te cria um conceito visual. E aí a tendência, né, da outra pessoa que não está sofrendo, não está passando por isso, é baixar a bola. Uhum. É tipo, pô, não, isso não é legal e tal. Como é que eu consigo corrigir o meu comportamento? Porque essa pessoa que eu tenho, uma pessoa querida a mim, Perfeito. está sofrendo por um comportamento parecido com esse. Como é que eu paro de passar por isso, né? Então, eu não acho que é vozes da sua cabeça. Eu acho que é, sim, um efeito de empatia. Né? O ser humano, apesar de ter 1 bilhão de problemas aí, eu acho que a gente ainda é um bicho empático. Perfeito. E é isso, assim. Então, muitas pessoas vão ter uma corrente de, olha, para melhorar tudo isso, a gente tem que começar pela educação. Eu sou da corrente da educação também. Mas a gente vai ter que, no final, no meio, em todas as fases do processo. Porque senão só as crianças de daqui a não sei quantos anos vão conseguir usufruir um país melhor. Sim. Não, eu quero ser tratada bem hoje, eu quero ser excelente hoje, eu quero amar hoje e quero ser amada hoje. Eu quero que a próxima geração tenha uma experiência muito melhor do que eu tive e do que as outras mulheres negras e pessoas negras, obviamente. Mas eu quero hoje também, não quero esperar. Então, o que eu estou querendo dizer é, pensando no que vem, se eu não tenho na minha rede, que tal eu procurar outras pessoas negras para conviver? Numa perspectiva racial? Não, numa perspectiva de pessoa. Que tal eu levar o meu filho em lugares onde ele consiga ter amigos, colegas negros? Porque vai ensinar ele sobre racial? Não, é porque ele vai entender que o mundo Não é só a bolha que ele vive. Exato. O que acontecia na nossa, acho que a gente tem eu tô presumindo que a gente tem uma idade muito Eu tenho parecida. 32 anos. Então a gente tá na idade parecida. Só Tenho pra você não 34, adivinhar. só, por favor. Não, a gente tem. Nossa, tô batendo só. A gente tem idades parecidas de. A abordagem policial é diferente. Eu não estou dizendo Total. que homens brancos não são abordados pela polícia, Sim. mas é bem diferente a polícia do plano piloto, do sudoeste, do noroeste, enfim, de bairros outros, independente de onde a audiência está escutando, e de como vai ser numa zona leste, como vai ser na Ceilândia, como vai ser com esse jovem que é periférico. Mas é porque é o bigode, é isso, é aquilo. Não, é porque... Preconceito. Preconceito. Sim. Então, que tal eu formar esse ser humano já com essa lógica de, sim, os índices de pessoas negras e pobres e faveladas presas é muito maior, a probabilidade... Sim, é tudo isso. Mas quantas pessoas são apontadas que não fizeram isso? Ou quantas pessoas que são excelentes, são gênios natos, e que a gente não contrata? E que a gente podia ter na nossa equipe e que... No final das contas, o que eu quero e o que você quer? Mais dinheiro, ponto. Eu quero mais dinheiro, não quero? Eu estou te falando que se a sua equipe for diversa, provavelmente seus produtos vão ser melhores. Se a gestão da sua empresa for uma gestão de que seja voltada a resultado, pode ser... Tanto importa para mim que gestão é. Mas eu só quero que você trate as pessoas como pessoa e entenda que você consegue vender para a população brasileira. Não estou pedindo nada além disso. A gente está falando sobre capitalismo ainda aqui. Sim. Não, e é isso. Inclusive, essa parte respondeu um pedaço da pergunta e aí eu vou voltar para a gente falar do universo serviço, que é onde eu particularmente me encaixo. Uhum. Que tipo de exercício, o que eu precisaria prestar atenção, até para começar, né? A gente
desmistificar, né, e desconstruir, talvez, alguns pensamentos. Assim como você falou, por que faz sentido uma marca de maquiagem, ou de esmalte, ou de roupa, ou de calçado, começar a estampar pessoas com outros tons de pele, que vai passar a te vender mais aquele produto? Mas como é que a gente faz isso dentro do universo serviço? Aí, dentro disso, tem a minha comunicação, porque eu cuido da parte de partes comerciais de empresas, então isso aí é muito mais interessante, até para mim, para prestar atenção. Como a gente faz isso dentro do universo serviço? Porque não tem coisas físicas ali para eu apresentar. Perfeito. O que você acha que eu posso fazer? Ótimo, amei a pergunta. Vamos pensar juntos aqui, tá? Não, Ok. tô abrindo para a gente pensar juntos. Primeiro, eu acho que é importante a gente pensar os elementos do serviço, né? Uhum. Então, o serviço está ligado a uma comunicação, está ligado a um fluxo. Então, normalmente, a gente vai trabalhar a partir de uma lógica ou de fluxo, ou de jornada, ou de processo, que é uma sequência de coisas. Então, é isso. Tô tentando trazer camadas e você vai me trazendo, que Manda bala. depois eu penso a partir de uma lógica racial. Então, a gente está pensando em jornada, processo, a gente está falando de uma comunicação, a gente tem um objetivo e tem um lugar que esse serviço tem que acontecer. Então, vamos falar em relação à empresa. Eu vou te falar de um serviço que eu acho bem bacana de falar sobre ele, que é sobre empresas de consórcio. Ok, Tá? Vamos falar sobre esse. beleza. Tá. Empresas de consórcio. Antes da abolição da escravatura, a gente tinha várias congregações de pessoas negras que se juntavam para juntar dinheiro para poder comprar carta de alforria. Sim. Beleza. Então, já tinha uma lógica de lances... Literalmente um consórcio. Uhum. Sim. Uma lógica de lances e uma lógica de... Eles sorteavam entre eles ali o ganhador. Exato. E o cara tava... Ou tinha uma lógica, assim, vamos colocar o Guto, porque o Guto é uma pessoa que sabe ler, e aí isso vai fazer com que ele consiga ir para a faculdade, porque não significava que no século XIX, todos os negros eram escravizados. Já tinham pessoas livres, né? Sim. Mas significava que tinha uma boa parte... Enfim, mas o que eu estou querendo dizer é que tinha uma lógica também ali, uma memória de cálculo do porquê que essa pessoa ia ser contemplada ou não. Sim. Quando eu volto para minha família, e aí eu fazendo essa análise de serviço, tá? Quando eu volto para minha família, meu tio até me mandou uma mensagem. Eles têm, eu não sei se a família da galera que está escutando a gente, tinha uma lógica de caixa, que é assim, ó, todo mês, durante 12 meses, a gente vai juntar um dinheiro. Então, eu ponho 100, você 100, e aí nesse mês de janeiro, a Ana recebe. Em fevereiro, então todo mundo recebe, porque são 12 pessoas. Sim. Mais uma vez, é uma lógica bem parecida com consórcio. Literalmente isso é consórcio. Uhum. Não tem nenhuma outra regra em cima disso aí. A segunda coisa é que a taxa de inadimplência enfim, as coisas estão um pouco mais confusas hoje, mas tem uma lógica de... A única coisa que eu tenho é meu nome para classes mais baixas. Então, tem uma lógica de pessoas que, de fato, têm um dinheiro ali na poupança e que a Caixa Econômica Federal gira muito por conta disso, dinheiro na poupança. Então, o que eu estou querendo dizer é que por que eu não penso... Eu tenho a minha empresa de consórcio, mas eu tenho uma parte da população que poderia estar sendo contemplada, ou eu posso pensar a lógica de consórcio para essa população CD ou DE, C+, enfim, não sei como é que a gente está pensando aqui, de uma classe média baixa, uma classe baixa que já tem um dinheiro guardado. Mas precisa de uma educação, precisa de uma outra coisa. Beleza, Rafa, mas está falando tudo isso? O que eu quero dizer é que quando eu chego no meu tio, que trabalha numa multinacional, num cargo totalmente operacional, mas tem 2 casas, tem um carro, tem dinheiro guardado, consegue fazer uma viagem por mês, ele é pobre. Pobre. Dentro da lógica do que é o Brasil, ele é pobre ainda. Se eu chegar a falar, meu tio, existe uma coisa chamada consórcio, liguei para ele. Tem uma coisa chamada consórcio e seguro de vida. O senhor está com 60 anos, não tem filho, eu vou cuidar do senhor. Então, a gente vai ter que se organizar aqui com algumas coisas. Sim.
sério, existe isso? Mas parece o caixa, não parece? É, parece. Então, o que eu quero dizer é que, talvez, se você chegar lá conversando com ele, eu não sei se ele vai conseguir acreditar que esse negócio existe. Que talvez consórcio para ele faça sentido. Mas se tiver alguém parecido com ele, que poderia ser um filho, um tio, sobrinho, talvez faça muito mais sentido. Então, a própria população pode falar com ela mesma. Entende? E até a linguagem. Exato. Como eu vou explicar para ele? Não tem faculdade, ele não está em reuniões de networking, ele não vai falar sobre os jargões em inglês que a gente usa toda hora. Não, ele vai Mas se falar... você sentar com ele, ele vai te falar do caixa lá, que eu também nunca ia, não é minha área, mas eu uso consórcio, eu sei o que que é. Mas eu nunca ouvi falar sobre esse caixa, né? Esse caixinha aí de... É isso, minha família acabou de ligar porque eles querem alugar uma casa na praia no início do ano que vem, então eles estão fazendo um caixa com as pessoas da família. Então, é uma forma de juntar dinheiro e responsabilidade, enfim. É isso. Então, precisa ser um negócio voltado para pessoas de baixa renda? Não. No seu negócio já cabe uma coisa dessa. Só que o que vai mudar no meu fluxo, na minha jornada de serviço? Provavelmente a minha comunicação, provavelmente onde estão essas pessoas, provavelmente onde eu encontro meu tio. Olha, o meu tio ele é funcionário de uma multinacional, só que ele é operário de lá. Então, aqui eu vou, ainda dentro de uma multinacional, ainda dentro de um lugar que é privilegiado, pensando em trabalho, encontrar alguém que poderia muito bem usufruir de consórcio, sabe? Então, eu só ampliei, assim, 50 centavos. Nem fiz uma ampliação muito grande. Nem subi o morro, porque lá ainda é plano. Sim. Dado isso que você me falou, me veio um questionamento aqui. Que eu sei que existe no universo GLS, LGBT. LGBTQIA+. Exato. E eu não sei se existe essa terminologia dentro da parte racial. Mas eu sei que o conceito se esbarra, que é a questão do pink money. Black money. Eu não sei se batem nessa tecla ou se falam a respeito, mas eu também gostaria da sua visão a respeito, se isso existe ou não. E explicando para a galera que está ouvindo, o tal do pink money é o dinheiro que corre em volta das pessoas que se julgam de sexo e gêneros diferentes do heteronormativo. Perfeito. Toma cuidado para não falar o termo errado e tomar uma bombardeada. Mas beleza, se falar, faz parte da vida. Estou aprendendo também. Mas vai lá. E aí, essa comunidade tem um certo receio de pessoas que falam assim, tem muito dinheiro ali. Vou criar uma estratégia só para colher dinheiro dentro daquele meio. E ele é simplesmente uma fachada. No fim das contas, tá todo mundo no mundo dos negócios, de forma... é um capitalismo e tudo mais. Mas usa-se um negócio de fachada simplesmente para poder atrair, de certa forma, né, o dinheiro que está dentro daquele universo. Talvez até de forma predatória. Perfeito. Porque são pessoas de vulnerabilidade, coisas do tipo. E como você enxerga isso dentro do universo racial? Porque vamos pegar o caso, eu não vou falar o nome da marca que você falou, mas eu não vou falar ele aqui. Vamos supor que... Deu exemplo positivo, hein? Eu também acho, eu senti de forma positiva, mas eu vou tomar cuidado porque agora eu vou usar de forma negativa. Tá bom. Eu tenho uma marca particular minha, do Guto, de maquiagem. E eu vendo lá a paleta de sabores lá que eu tenho de maquiagem. Beleza. Aí eu falei assim, eu vendo muito do sabor dessa paleta do médio pro claro e eu não vendo bem do médio pro escuro. Vou passar a criar uma propaganda do médio pro escuro. Para poder... Depende da onde a forma... Eu não sei se a intenção muda a sua visão em relação a isso. Porque eu posso passar a fazer uma propaganda do médio pro escuro pensando em ajudar mais as pessoas mais escuras. Eu também posso ir na visão de... eu vou fazer uma propaganda do médio pro escuro pensando que eu posso tirar dinheiro de pessoas que não compram das outras marcas. E aí é onde a galera bate muito na tecla que eu ouço, talvez não sei se é muito ou se é pouco, mas a questão do pink money. Como você enxerga isso também no universo
racial? Legal. É uma pergunta muito boa. Acho que em bate-papos, assim, primeira vez que me fizeram. Aqui é a primeira vez? É, para pensar sobre isso, né? Apesar Passou de a ser... pergunta. Tô suando aqui. Desculpa. Não, é muito bom. Primeiro, a gente tem o Black Money, então, que seria esse depara do Pink Money. Tem enfim, né? Não sei se ela começa, mas uma pessoa que é referência no Brasil em relação a isso, que é a Nina Silva, que ela é uma das pessoas que construíram a lógica do Black Money, que é justamente esse mercado que gira. E ele já gira. Então, a primeira coisa ele já existe. Ok. E quando ele existe assim, ó, a minha nutricionista, a minha ginecologista, a pessoa que trança meu cabelo, enfim, minha diarista em algum momento, não é mais, são todas pessoas negras. Então, meu dermato, então isso faz com que, é real, não é Tudo bem. exemplo não. Isso faz com que, provavelmente, a psicóloga também, obviamente, então pessoas com que uma parte dos meus rendimentos vão para pessoas negras. Então, isso é uma coisa que eu pratico por 2 motivos. Um, porque eu acho que faz sentido, ideologicamente falando, e o segundo é que a probabilidade de ser melhor atendida por esses profissionais, por entender o meu biotipo, a minha pele, o meu cabelo é muito maior. Então, é isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente está falando... Mas você é uma pessoa preta. Uhum. Eu não sou. Isso, aí eu vou falar agora disso. Ao mesmo tempo, não faria sentido, mercadologicamente falando, a gente falar assim, olha, vamos só fechar para... Não vamos olhar pessoas negras, porque senão a gente iria... Antes disso, vou fazer só um parêntese. Não tem certo e errado e sempre vai ser o ovo ou a galinha, tá? Então, o que eu quero dizer é que vão ter correntes ideológicas. Okay. E tudo é sobre corrente ideológica, óbvio que tem como fazer, como eu faço isso. Uhum. Mas o certo e errado que faz sentido ou não vai ser uma corrente ideológica. Qual é a minha? A minha é de que, se eu estou prestando um serviço e eu sou uma mulher negra, heterossexual e sem deficiência, tá? Então, aqui eu tenho uma infinidade de possibilidades que eu ainda preciso pensar. Por exemplo, eu vim de Salto. Em nenhum momento eu estava pensando sobre a acessibilidade desse ambiente, por estar de Salto e por poder percorrer livremente sem auxílio de alguma coisa. Uhum. O que significa que se eu estou construindo algo, se eu preciso pensar também sobre isso. Agora, eu não posso parar de construir um serviço ou um produto porque eu não sou uma mulher cadeirante, por exemplo. Entende? Então, o que eu quero dizer a minha corrente se você é o Guto dos cosméticos e tem uma base, você está vendendo para mulheres, essa base, enfim. Ok. E eu acho que faz sim sentido você vender para todas as mulheres, ou o máximo de mulheres possível dentro do padrão, quero falar de mais possibilidade de venda, né? Sim, porque a gente da sabe paleta. Da paleta é possível. Ok. E, como empresário, se tem uma parte da paleta que não está fazendo sentido, você vai criar um plano de ação para poder empurrar esse negócio. Ok. E é isso, que provavelmente você deve estar fazendo uma comunicação muito generalista, só está vindo aqui, e você tem que vir para cá. Sim, tem que fazer. E isso aconteceu com vários outros serviços, não só cosmético. Uhum. Então, é importante fazer. E você não considera isso predatório? Eu não considero isso predatório somente se eu não estou fazendo isso. E aí, o que acontece? Eu acho que eu compartilho. Por exemplo, já vi alguns lugares que quando eu chego, tem 0 pessoas negras. Uhum. Zero pessoas negras. Bem normal. E a comunicação é super diversa. Todos os corpos, todas as pessoas. Mas quem constrói aquilo não tem nenhuma pessoa negra, nenhuma pessoa indígena, nenhuma pessoa de nada, mas essa marca está construindo tudo sem coletar nenhum tipo de informação do público para o público. Entende? Você, como empregador, tudo que você fizer que não seja para um homem branco heterossexual vai ser para pessoas diversas dentro da lógica de diversidade. E aí, quando você constrói qualquer tipo de serviço, de fluxo, para pessoas não parecidas com você não precisa contratar se não tiver vagas de emprego para você, mas conversa com essas pessoas. Uhum. Como você gostaria? O que faz sentido? Quando eu faço isso aqui? Quando eu te atendo dessa forma? Esse fluxo aqui
esse impulsionamento chega lá, não chega? Entende? Então, o que eu quero dizer é, se eu sou um empresário e tenho uma equipe, eu preciso ter uma equipe diversa até para que essa equipe consiga entregar o serviço ou produto para o meu público final. Agora, predatório é quando eu sou uma mulher negra, né, tudo que eu já falei, e vou construir serviços apenas para mulheres cadeirantes. Que tipo de conhecimento, de vivência que eu tenho sobre isso? Ah, mas eu não posso? Posso. Que tal eu contratar uma pessoa cadeirante para trabalhar? Justo. Eu sou empregadora. Eu posso construir o negócio que eu quiser. Agora, não é legítimo da minha parte construir, por exemplo, cocás, sabe? Como a comunidade indígena. Ok. Como se agora eu vou vender cocás, porque o que não? Porque eu vi uma fatia de mercado que eu posso. Beleza, posso. Posso fazer uma empresa de cocás, mas eu vou contratar pessoas indígenas para fazer isso. Porque o negócio vai acontecer, entende? Ok. Então, é isso, assim, eu acho que... se eu for numa lógica muito de que é muito predatório, eu vou justificar o porquê que muitos empresários dizem. Eu nem falo sobre isso porque não é meu lugar de fala. Sim. Calma, lugar de fala é de onde eu falo. Eu falo como uma mulher negra heterossexual, nordestina. Esse é o meu lugar. Eu não sou uma mulher periférica, eu não sou uma mulher LGBTQIA+, mas, a partir desse lugar, eu vejo o mundo assim. E, para conseguir falar com outras pessoas do mundo, eu chamo pessoas para construir junto comigo. Sim. E vou distribuir a renda como devo distribuir, dar dignidade no trabalho. Então, é isso. Ok. Ok? Ufa. Eu acho que o empresário tem sim medo. E hoje em dia, eu vou me incluir agora, porque exatamente o ponto aqui que a gente está nessa conversa. Às vezes a gente prefere não fazer nada a fazer uma coisa e metade gostar e outra metade não gostar. Porque, se eu fizer exatamente do jeito que eu estou fazendo, que a priori, 100% das pessoas que eu faço, apesar de a fatia ser menor, ninguém reclama, é melhor do que eu fazer um outro negócio e metade vai reclamar e metade não vai reclamar. Então, eu acho que essa é uma percepção do mercado. Mas eu gostei da sua resposta. Tipo, cara, vai sentar com pessoas que vivem essa realidade, que são essas pessoas que estão dentro dessa classe ou desse tipo que você está querendo atingir, e bota essa pessoa dentro do teu projeto para que você consiga construir, inclusive, com a visão dela do negócio, não com a visão predatória. Eu acho que seria talvez um equilíbrio dessa relação. E acredito eu que faça mais sentido, né? E aí tem uma lógica também, por exemplo, aqui eu falei da perspectiva de contratação. Tem uma lógica de investimento também. Então, quando eu vou pensar em negócios de pessoas negras, é muito mais difícil chegar no banco e conseguir um investimento, ou banco, ou qualquer tipo de investidor, para negócios negros de serviço. Sabe? Então, encontrar um investidor nesse segmento de mercado é bem complexo. Então, aqui é um convite de, como empresários, a gente pensar nisso, né? Nos investidores, nos fornecedores também. Uhum. Então, eu vou precisar contratar pessoas, preciso ter financeiro, preciso olhar para as minhas vendas, eu preciso olhar tudo. Rafaela Santana, eu só contrato fornecedores negros? Não, mas eu só contrato fornecedores conscientes. Ok. Esse é o ponto. Então, aqui se esse meu fornecedor que vai construir um novo produto para mim, um novo serviço, ou um novo processo para mim, eu espero que ele seja uma pessoa com capital cultural, intelectual e social muito bom. Porque senão eu vou contratar alguém que não vai conseguir, junto comigo, criticar aquilo que eu critico. E aí o que eu estou criticando continuo no capitalismo, quero dinheiro como todo mundo, mas eu só não quero excluir uma parte da população, entende? Então, Perfeito. eu acho que é muito mais nisso. Mas o que essa pessoa estava falando do Pink Money, que eu acho que é importante trazer, é que tem uma parcela, tem algumas empresas e empresários que fazem exatamente isso. Sem a construção dessa comunidade,
constroem produtos e vendem para a própria comunidade, com a força de marca, com a força de tudo, sem, de fato, ter nenhum tipo de propriedade, de conhecimento para fazer. Às vezes fica muito bom, porque se você embala o produto ou o serviço muito bem e tem força de marca e tudo mais, fica muito bom, mas você sabe que se você falar com um vendedor ou com qualquer pessoa, você vai ser extremamente violentado. E aí você descobre, assim, que ali era só a embalagem muito bonita, sabe? Então, é isso, assim. E a outra coisa que você falou que eu acho que é importante comentar é que, infelizmente, quando a gente se propõe a fazer diferente, como empresários, a gente tem uma taxa de rejeição de muita coisa. Sim. Só que essa é muito mais dura, porque parece que está falando sobre o meu... Uma questão egóica, mas está falando sobre a minha índole, né? Sim. Então, nossa, eu fui uma pessoa muito má, eu fui... Enfim, eu acho que tem essa possibilidade, sim, de fato, mas eu acho que tem como você estar munido de pessoas que são de bom coração e de bom tom profissional, sabe? Para construir produtos, para... Se a minha rede, Guto, é uma rede, e aí eu sempre brinco, assim, né? Eu não quero ser uma pessoa inteligente, eu quero estar em volta de pessoas inteligentes. Então, eu quero pegar o telefone e ligar para o meu amigo, que é um cientista de dados, e falar: ei, me ajuda a somar 1 mais 1 aqui, porque eu sei que isso para você é muito idiota. Tô brincando com isso, mas eu quero dizer que isso funciona para tudo. Sim. Funciona para quando você estiver pensando aqui, será que o que eu estou pensando aqui é extremamente excludente? Vamos ligar, critica, eu quero... E aí, nesse lugar diferente, critica para mim. Deixa eu contratar alguém, vem cá. Então, é isso. É também nós, empresários, estarmos cercados de pessoas que vão ajudar a gente a sermos pessoas melhores, sabe? Sim. Então, isso também é um movimento de empresário. Assim como eu conheço alguns, não muitos, mas alguns, empresários brancos que vão me ligar e falar: Rafaela, aconteceu isso e isso na minha equipe. E aí, como é que a gente vai resolver? O que você acha? Eu pensei assim, eu me posicionei assim. Onde tem pessoas, tem conflito. O que é sobre gente é conflito. E onde tem conflito, a gente vai ter que resolver o conflito. Então, eu tenho que firmar o meu corpinho para as porradas que vão vir. E é isso. Estou aprendendo, não estou? Beleza. Mas eu acabei de convidar uma mulher negra, especialista em empregabilidade racial, para o meu podcast. E é isso. Vamos lá. Vamos firmar o corpinho e vamos evoluir. Sim. Não tem problema, não. Pode bater. Esse não interfere no áudio. Tá bom. Para irmos para a parte final Perfeito. do nosso bate-papo, eu acho que tem um ponto que a gente não falou, que é o outro lado dessa moeda, que você também trabalha, que é o lado do funcionário, do prestador de serviço, transformando a comunidade. Porque até agora a gente só falou do empresário, dono da empresa, o que a gente tem que prestar atenção ou não, a propaganda comercial, contratação ou não. Do outro lado dessa moeda, o que você diz que uma pessoa negra, preta, que está procurando no mercado de trabalho, o que ela precisa fazer? Legal. O que ela pode procurar? Carrega uma bandeira ou não carrega? Bota lá no currículo dela ou não coloca? Assim, você tem uma experiência do outro lado, né? Como a gente pode ajudar essas pessoas a terem mais acesso, mais mercado, ou serem escolhidas na hora do processo seletivo, né? Eu acho que cria um universo de fala, mas vou até aí a minha pergunta. Como você, como uma consultora, você enxerga o lado da pessoa que está querendo procurar uma oportunidade de trabalho? Legal. Ótima pergunta. Eu vou só fechar, porque eu estou com o sentimento de pouca prática. É o campo do empresário, tá? Então, a primeira coisa é que, de fato, não tem resposta, por mais que eu esteja me sentindo de... Gente, talvez quem esteja escutando a gente vai falar, tá, mas eu faço o quê? Não tem. Não, eu acho que foi... Eu estava ouvindo, tá? Tá bom, eu tô aqui. E eu acho que foi extremamente prático, porque você falou, senta com pessoas que sabem mais que você. Perfeito. Você quer ir atender essa comunidade, vai lá, se enfia na comunidade e traz pessoas de dentro dessa comunidade para dentro da sua equipe. E, eu quero criar um produto que vai da paleta médio para escuro, bota uma pessoa do teu lado, um produto de designer, né? Traz uma pessoa que
vai criar um produto e uma comunicação para dentro dessa comunidade, que pode ser dos sabores que você quiser, para que ela te oriente o desenvolvimento desse produto. Isso para mim foi extremamente prático, isso não foi teórico. Bacana, não, Foi isso que eu ótimo. enxerguei, tá? Obrigada, não, obrigada, que eu tava, gente, será que eu tô aqui? Não, mas é isso, assim, né, fechando esse combo aqui do empresário, se questionar será que eu não estou limitando o meu olhar e a minha execução, seja em serviço, seja em produto? Acho que essa é a resposta, essa é a pergunta que eu deixo. E eu estava brincando um dia desse, não sei, com alguns amigos, de que é isso. Estava no restaurante, aí estava uma ilha para comer, totalmente bagunçada, assim. E aí, na hora que eu vi a bagunça, eu falei, isso aqui é o que eu faria, porque você acha que, qualquer pessoa faz, mas tem um especialista que entende qual é a ordem da comida, senão todo mundo começa a fazer zigue-zague no restaurante. Okay. A gente estava brincando nisso. Quando o advogado fala, não, pode deixar que eu leio, coloco no chat aqui, jogo na IA, enfim. O que eu estou querendo dizer é que existem especialistas raciais, de emprego, de saúde, de educação, e que podem ajudar esses empresários. Então, eu gostaria de fechar aqui o que você, empresária, precisa fazer é se questionar, continuar aprendendo e sempre questionar se não está dando para fazer mais e melhor, porque esse é o nosso mindset, não é? Então, Sim. Também funciona para outras questões. O que você não sabe, pasme, tem especialistas para isso. Então, Perfeito. Isso aqui tudo é sobre isso. Eu fecho esse daqui. Procurem a Rafa, gente. É isso. Tô aqui. Perfeito. Para pessoa física, né? Então, falando para você, pessoa física negra, eu acho que a primeira coisa é pensar na sua trajetória. Então, quando eu falo pensar na sua trajetória, vamos falar sobre a primeira coisa, primeiro instrumento que a gente pensa em relação à trajetória profissional, que é um currículo. Uhum. Aí a gente tem várias discussões sobre ele, mas o que eu tenho várias coisas para falar, mas para ser mais objetivo, eu quero dar algumas dicas. Não tem hora para acabar, tá? Tá bom. Eu quero dar algumas dicas que eu encontro em entrevista. Que aí eu acho que isso a gente vai conseguir chegar. Primeiro, ninguém sabe melhor sobre a sua história, ou deveria saber, do que você mesmo. Uhum. E uma das formas da gente saber sobre a nossa história, pode ser contando para alguém, gravando um áudio, mas a gente pode colocar no papel mesmo. Guto, olha, eu concluí o ensino médio e aqui eu trabalhava como vendedor, ou fazia um estágio no STF. Enfim, qual que é a sua trajetória, uma linha do tempo, e o que você produziu, o que você aprendeu ali. Essa é a primeira coisa. Porque quando você for trazer isso, colocar isso para o currículo, você mesmo está mais apropriado da sua trajetória e quando você tiver que falar com alguém, você vai lembrar o que você produziu. A segunda coisa é que, normalmente, quando a gente fala sobre si e fala sobre habilidades, então, eu sou uma pessoa muito proativa. Agora, é diferente, falar assim, Guto, eu trabalhei numa empresa em que o meu chefe não ficava lá, então ele tinha que sair bastante, era comercial, então eu já organizei todo o fluxo de gestão da empresa. Por quê? Porque, assim, eu me considero uma pessoa proativa, Sim. Então, quando ele chegava, ele já tinha tudo organizado. Automaticamente, a percepção de valor, você deu um como à sua habilidade, que é muito... Perfeito. Então, conseguir falar sobre si, dando exemplos, é a melhor forma de você convencer a outra pessoa de que, de fato, você faz isso. A outra coisa é que a vida está acontecendo agora. Então, não adianta a gente esperar chegar num cargo dos meus sonhos para gerar resultado. Quando eu tenho um currículo, por exemplo, eu era analista de recrutamento e seleção há 10 anos atrás. E lá, quando eu era 10 anos atrás, quais eram os... o que eu fiz numericamente? Nossa, eu não fiz nada, porque eu não pensei nisso. Então, hoje, o que eu faço, por exemplo? Eu chego no lugar, é importante que esse lugar melhore com a minha presença. Eu posso ser um garçom, eu posso ser um porteiro, eu posso ser uma médica ou presidente do Brasil. O lugar tem que melhorar com a minha presença. Sim. Isso faz com que eu conte uma história. Então, isso ajuda também quando a gente estiver construindo, falando em entrevista e o próximo cargo. O que eu quero dizer? Hoje eu sou uma assistente operacional. Quantas pessoas eu atendo? Como é que estava antes? O que eu fiz que melhorou? Tudo isso vai virar uma história que é importante para você contar numa entrevista de emprego. Isso é sobre o seu profissionalismo. Sim. Então, isso ajuda bastante. Rafa, morro de medo, tremo em entrevista, travo, o que eu faço?
As minhas dicas sempre são ligadas a se submeta a estresse. Pode parecer muito louco, mas treina, porque normalmente quando a gente está nervoso, eu penso, tenho uma apresentação para fazer. O que eu faço? Eu fujo de treinar, porque eu tenho a sensação de que na hora que eu penso, eu fico mais nervoso. Não, você fica nervoso, então se submete mais. Grava um áudio, testa com sua mãe, com seu pai, sua namorada, seu irmão. Grava um vídeo, porque quando você chegar na entrevista, aquele estresse já é conhecido no seu corpo. Sim. Então, te ajuda a raciocinar para além Faz todo sentido. sobre estresse. Então, aqui a gente está falando em cartão de visita, currículo. Tem uma outra coisa que não basta você entrar no mercado, entrar numa vaga. Você tem que se manter lá. E aí é isso, assim, vou trabalhar com o Guto, vou trabalhar numa multinacional, numa organização de terceiro setor, eu tenho que entrar e continuar performando lá. Só que todo mundo tem sua curva. Então, uma das coisas que eu indico muito é que você tenha um mentor de carreira. E quando eu falo mentor de carreira, e quando eu te perguntei, né, de como tudo isso falou sobre mentoria, é isso. Uma das formas que a gente aprende muito é lendo, obviamente, assistindo, mas é trocando com uma outra pessoa. Sim. E é importante que você tenha alguém que você consiga dividir as suas dificuldades, as suas dores, fora e dentro da organização. Dentro, isso ajuda para que essa pessoa ajude nas tomadas de decisão. Então, na hora ali que tem que cortar, que tem que promover, tem uma outra pessoa, para além do seu chefe, que te conhece e te compra. Isso, para mim, é estratégia, principalmente para negros de multinacional. Pessoas negras de multinacional têm que ter tomadores de decisão como mentores. Para mim, isso aqui é estratégia de sobrevivência. E também é importante que tenham pessoas fora, para que você amplie o seu olhar, para que eu fale, Guto, quando eu faço essa análise, a minha gestora sempre reprova. Deixa eu dar uma olhada, ou como é que você faz? Rafa, é que provavelmente o perfil dela é muito racional e você está vindo numa comunicação muito afetiva. Tenta ajustar a comunicação. Enfim, ou o contrário. Então, é importante que você divida a sua trajetória profissional com outras pessoas. E a terceira coisa é entender de que a trajetória profissional não é só hoje. Não é porque eu encontrei a melhor vaga da minha vida, eu tenho que parar. Não é parar de... Não estou pedindo para as pessoas procurarem mais trabalho, mas é importante saber como eu me avalio e ter uma avaliação honesta sobre si e sobre as suas habilidades. Então, o feedback, obviamente, tem muitas questões raciais quando a gente é contratado, pensando nesse lado, mas é importante disso, assim, de saber como está o cenário. O que eu estou querendo dizer? Que, às vezes, a gente está prestes a ser demitido, mas a nossa autopercepção, ela está tão descalibrada que daria para eu estar procurando emprego há muito tempo antes. Sim. Ou qual é o valor, quanto custa o meu passe como jogador? Todo profissional, para mim, negro de multinacional, tem que saber quanto vale dentro e fora da organização. É isso, o trabalho é uma troca, Guto. Sim. Eu tenho que ser escolhido por você, mas eu também tenho que te escolher. É descalibrada para pessoas não... Pro ser humano não universal, homem, branco, heterossexual. Isso é descalibrado. Sim. É de uma outra forma que as coisas organizam. Mas estejam mais ligados ao mercado de trabalho, principalmente privado, e como as dinâmicas de poder se organizam. Isso vai fazer com que você consiga tomar mais risco, que você seja mais inovativo. Por quê? Porque essa não é a única saída da minha vida. Eu tenho outros planos. Eu tenho um plano de carreira. Se o Guto me demitir, ou se não der certo aqui, eu tenho um plano A, B, C, eu tenho uma graninha e nada não, mas as coisas tendem ainda a estar um pouco mais equilibradas. Então, para quem pode, nem todo mundo na sociedade brasileira pode fazer o que eu estou falando. Para quem pode, se organize financeiramente, saiba quanto você custa no mercado, continue competitivo no mercado, que isso vai elevar o seu grau de risco. Um bom profissional, aquele que fala, Guto, eu tenho uma ideia. Mas, cara, se esse é o único emprego, eu tenho 3 filhos, eu estou com medo de ser demitido, eu quero fazer meu arroz com feijão. Só que a sua cabeça como empresário eu quero que a Rafaela seja inovativa e seja a pessoa... Só que eu estou sempre num lugar onde esse emprego é tudo. Lembra que trabalho é uma questão identitária? Então, como a gente consegue se organizar para dar um pouco mais de zona de conforto ao meu desconforto de ser quem sou, para eu ser o melhor profissional? E, cara, não deu? Tenho 3 meses aqui, próximo Gutenberg.
Guto, não sei. É Gutenberg? Não. Não, Guto. Tá tudo bem. O próximo Guto. E é isso, sabe? Então, acho que para quem pode, nem todo mundo pode, eu acredito que essas sejam dicas boas. Não, perfeito. Eu já, sei lá, li mais de 1.000 currículos, porque fiz processo seletivo para mim e para outras empresas que eu, né, como consultor, a gente acaba passando por isso. E realmente é isso, é focar nas experiências muito mais do que necessariamente cargo e local onde você trabalhou. Vai dar frio na barriga, e vai assim mesmo. Sim. Né? Eu trabalho na área de vendas. Vai para reunião, vai fazer apresentação, ficou uma bosta. Foda-se, vai para a próxima. E vai aprendendo e melhorando, né? Você não vai se apresentar, porque acaba sendo uma venda, né? Quando você vai para o processo seletivo, você não vai se vender direito na primeira vez. Então, esteja disposto, também acho que é isso aí. E tentar sempre entregar o melhor possível ali onde você está, né? Para você expandir a sua geração de valor. Não estou falando para ninguém fazer muito além do que deveria. Sim. Não é sobre isso. Cara, você dá o melhor que você tem para entregar aquela função. Eu fiz um teste uma vez sobre como ser promovido numa empresa. E aí eu vi um manual sobre que o ideal não é você fazer mais além da conta. É você fazer o diferente. E eu fiz esse teste, eu fui promovido em 20 dias, depois que eu entrei numa empresa, pela diversão. Eu falei, vou ver como é que funciona. Em 21 dias eu fui promovido a diretor. Mas eu tinha muita experiência. Sim. Eu entrei como um infiltrado no negócio para aprender um outro tipo de ofício que eu não tinha. Mas supondo que você tem que fazer 100 tarefas de uma tarefa específica, e aí o livro fala assim, não tenta 110, não tenta 150 disso aqui que você tem que fazer 100. Continua fazendo 100. Mas faz um diferente do que está fora desse radar aqui para ver se você não vai ser promovido. E aí eu fiz esse teste e funcionou. Então, eu já fiz eles com outras pessoas e também funciona. E tem a ver com isso, né? De você expandir a sua geração de valor, né? Até porque se você faz muito além daquela meta que você tem que fazer, o que seu chefe vai fazer? Vai te manter ali. Perfeito. Tendência é falar, caralho, isso é tão bom isso aqui. Então, continua fazendo isso aí que você está fazendo. Enfim. Então, super corrobora, eu acho que faz sentido isso aí mesmo. Para a gente ir para esse finalzinho, como é que as pessoas te acham? Site, redes sociais, como, né, aí a apresentação fica na câmera e a gente encerra por hoje. Fazendo um comentário só do que você trouxe, eu vou fazer o encerramento. Eu não quero deixar de considerar todas as dificuldades e problemas e violências e tudo que acontece com profissionais negros no ambiente de trabalho. Toda a minha experiência, né, no mundo corporativo, quando eu fazia análise. Então, eu não sou uma pessoa matemática, mas sou uma pessoa analítica. Então, o que eu quero dizer eu ia fazer análise de, será que as pessoas que são melhor avaliadas em avaliação de desempenho também estão ligadas que tinha metas e comportamento, também estão ligadas a aumento salarial e promoção? E, principalmente, quando eu separo racialmente ou de gênero, isso acontece? Não. Então, a métrica, ela é bem... Quando você vai olhar número, se está fazendo sentido, as melhores pessoas e de melhores competências e de entrega de resultado mesmo, não necessariamente são as pessoas que mais estão recebendo. Então, tem um descolamento quando a gente está pensando sobre questões raciais, porque para ser promovida, e todas as vezes, eu sempre falo isso para os meus gestores, só tive gestores brancos até hoje, todas as vezes que eu fui promovida para gerente, fui head de algum lugar, teve vontade política de uma pessoa branca para falar assim, ela vai. Ela vai. Tem outras saídas, mas eu quero a Rafaela. Alguém falou, eu quero você, porque eu acho que é você. E não só por uma questão... Tem uma questão racial, obviamente, mas eu quero dizer que para que a gente saia de um patamar do bom para o ótimo, do bom para os melhores lugares, para ter mais diretores, CEOs negros, vai ter que ter alguém que vai bancar e vai falar, eu vou ter um CEO negro, eu vou ter um gerente negro. Eu quero formar ou colocar essa pessoa e dar suporte a ela ali. E toda a minha vida,
todas as decisões grandes que alguém tomou foi alguém falando, eu sei do que eu estou fazendo e eu quero essa pessoa aqui. Então, eu entendo, é uma conversa muito profunda, tem muitas questões, mas eu também tenho uma dica adicional que é autoconhecimento. Então, a minha tranquilidade, talvez, de empreender num campo que é extremamente polêmico, espinhoso, talvez identitário e problemático, para todas as pessoas brancas, normalmente falo, você podia estar fazendo tudo o que você quiser. Por que você não abre uma empresa de estratégia? Não, agora, neste momento, eu quero fazer o que... Não que ninguém, mas que poucas pessoas estão fazendo. Eu quero sentar nessa mesa aqui e poder falar exatamente sobre isso. E eu quero ganhar dinheiro com isso, que é essa questão. Justo. Então, Tem demanda de mercado, tudo certo. Exato. Mas tem outras questões que agora eu estou tranquila não tranquila, mas eu estou preparada para poder lidar com isso. Mas a base de tudo isso se chama autoconhecimento. Conhecer sobre minha história, conhecer sobre mim, conhecer sobre... E me preparar, muitas vezes, psicologicamente, com muita terapia, análise e uma rede de apoio muito boa, porque vai ter uma hora que eu vou chegar, estou tranquila. Vou dar um exemplo muito... Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra e tal, dia 19 eu fui chamada pelo Correio Brasiliense para participar de um evento e depois a gente foi capa. A gente, porque eram 4 mulheres negras, fomos capa do Correio Brasiliense do dia 20. Estava com meu namorado, na Asa Sul, fazendo uma caminhada, e aí uma outra pessoa que saiu falou, você sabia que a gente é capa do Correio? Nem sabia. Aí eu falei, sério? Ele falou, vamos comprar umas 4 edições. Tá. Aí chegou lá, eu entrei numa banca e peguei 3. Aí o dono da banca, o moço que estava lá, falou assim, ué, você vai vender correio? Tipo assim, você está pegando para vender? Uhum. Quase como, só tenho 3, você está pegando os meus 3? Eu falei, não estou pegando para vender, estou pegando porque eu saí na capa do Correio Brasiliense. Ele, tá. O que eu quero dizer é que, tudo bem, ele podia estar pensando isso, mas dificilmente ele ia fazer essa mesma pergunta se fosse o contrário. Uma mulher loira dos olhos verdes pegando de roupa de treino, 10 horas da manhã no domingo. Dificilmente ele atribuía essa mulher a uma vendedora do jornal. Sim. Então, eu sei que tudo isso acontece, né? Eu só quero poder destacar isso aqui. Bom, você pode me encontrar nas redes sociais. Então, a gente tem um site, iaras.com.br, e também meu LinkedIn, Rafaela Santana. Instagram, Iaras Consultoria. Então, o nosso principal carro-chefe hoje é recrutamento, seleção e desenvolvimento. Então, a gente constrói o desenvolvimento e o treinamento voltado para a sua equipe, com pessoas negras ou não. Então, você que quer olhar os processos, quer pensar estrategicamente e contratar pessoas negras, dentro da Iaras Consultoria que você encontra a solução. Esse foi o finalzinho. Excelente. Perfeito. Rafa, obrigado. Eu que te agradeço. Muito aprendizado, reflexão. Vou ter que mapear algumas coisas dentro de casa. Perfeito. Conta comigo. Independente de ter sido a sua intenção ou não, acredite, do meu lado, você sim gera um impacto. Então, que bacana, obrigado demais por ter aceitado esse convite. Eu realmente estou aqui no papel de aprendizado, vou fazer perguntas em todos os sentidos diferentes. E eu acredito que o pessoal que está em casa assistindo também destravou algumas coisas. Então, quando você falou, putz, eu não sei se eu passei minha mensagem. Sim, você passou. Saiba disso. Obrigado pela oportunidade. Você que chegou aqui até agora, não esquece de deixar aquele like e compartilhar com pessoas que você acredita que a história que a Rafa contou possam realmente mudar o jogo. Perfeito, vamos juntos. Conta comigo. Beleza? Obrigado, Rafa. Valeu, galera. Tchau, galera. Tchau, obrigado.